Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão conectados. Vocês acabaram de ver no canal Gestão aí um programa muito bacana com o Tiago, com a turma da tecnologia e agora no finzinho o secretário Rosselli. E nós estamos aqui dando início a uma conversa com um convidado muito especial, professor Anderson Rosa, pró-reitor de Assuntos Estudantis da Unifesp, doutor, que vai tratar de um tema muito importante, que é o tema da saúde mental, né? Então, autocuidado e saúde mental. Eu queria agradecer a todos que estão conectados, diretores, dirigentes, professores, alunos, enfim, esse nosso programa de agora até as 2 horas, ele está dentro daquele projeto Acolhimento que nós estamos desenvolvendo. Quer dizer, é um olhar para as pessoas, é uma preocupação com as pessoas, especialmente com os professores que estão na linha de frente, né, para atender os nossos alunos. Essa situação que estamos vivendo, essa situação de isolamento social, de afastamento, só conexão por via digital, nos causa algumas angústias, algumas preocupações, e o professor Anderson é um especialista nessa área. Me chamou a atenção, professor, eu olhando pelo YouTube, né, os seus trabalhos, aquele trabalho que você fez com as mulheres de rua, naquela pesquisa, muitíssimo interessante. Eu me recordo bem da sua participação lá no Palácio dos Bandeirantes, no dia que lançamos o programa Conviva, e de lá para cá você está conosco o tempo inteiro. Queria dizer para os que nos assistem, né, que o professor Anderson e outros profissionais da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, estão conosco em um programa que está em desenvolvimento, que vocês vão gostar muito, com o apoio da Fundação Mafre, que vai nos ajudar a montar um programa de saúde mental para a nossa rede, né? Professor Anderson, eu te agradeço muito a presença. Ele está lá no estúdio do Centro de Mídias com a Michele. Nós três fazer aqui esse bate-papo. Queria dizer, como sempre enfatiza o secretário Rosselli, esse horário não é obrigatório, é um horário livre, é um horário aberto. Agora é horário de almoço, então cada um de vocês pode, obviamente, na sua casa, vai almoçando, vai assistindo, que o professor Anderson vai trazer um bom conteúdo para nós. Então, eu vou passar a palavra lá para o estúdio, para que ele possa fazer a sua palestra. E, como sempre acontece, não deixem de fazer perguntas, né? Michele vai estar atento às perguntas para que o professor possa responder. Eu também vou estar aqui acompanhando as perguntas. Vocês podem fazer perguntas para ele, para mim, mas aproveitem principalmente a presença dele conosco. E queria ainda dizer que nas três próximas segundas-feiras, teremos outras videoconferências, outras palestras, também do Projeto Acolhimento, para compartilhar com vocês. Então, Michele, professor Anderson, é com vocês. Obrigada, doutor Haroldo. Boa tarde, Anderson. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes, muito satisfeitos com a sua presença. Oi, pessoal. Que bom tê-los aqui, estarmos aqui juntos novamente. Hoje a gente tem aqui, eu queria apresentar mais uma vez para vocês o professor Anderson. Ele é enfermeiro, mestre e doutor em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, professor do Departamento de Saúde Coletivo da Escola Paulista de Enfermagem, e ele é pró-reitor de Assuntos Estudantis da Unifesp. Bem parecido um pouquinho que ele trata com o que a gente trata no Conviva, só um pouco mais ele trata. Que mais? Perdi. Coordenador do Programa de Extensão Universitária Comunidade, Saúde, Assistência Social, Educação e Direitos Humanos e do projeto Periferia dos Sonhos. Pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Saúde, Políticas Públicas e Sociais. Tem experiência nas áreas da saúde coletiva, saúde mental, enfermagem e gestão, atuando principalmente em atenção primária à saúde, desigualdade social, pobreza urbana, processo saúde, doença, cuidado, situação de rua e gênero. Obrigada, seja bem-vindo.
Boa tarde, Michele. Obrigado, Haroldo, pelo convite. É uma satisfação estar novamente aqui, podendo compartilhar um pouco desse desafio, né, que é comum à Secretaria do Estado, é comum às universidades também. Eu acho que todos nós estamos nos reinventando, né, e falar da saúde nesse momento é primordial para que a gente possa preparar as nossas equipes, né. Então, cumprimento os professores, os dirigentes que estão nos assistindo, e faço uma homenagem também aos profissionais da saúde, né, lembrar que essa semana se comemora a Semana dos Profissionais da Enfermagem, minha categoria, né? E aí eu vou ser um pouco bairrista aqui de fazer essa homenagem. Aí que bom que a gente pode estar junto nesse diálogo. Ai, que ótimo. E aqui, hoje nós vamos falar sobre o autocuidado e saúde mental durante essa pandemia, durante esse momento que nós estamos vivendo, né? Que é um desafio para todos. E aí a gente está junto nisso para tentar melhorar e tentar minimizar alguma coisa? Algum sofrimento? É possível? Talvez. Essa pandemia, ela afeta a nossa saúde mental, certo? Vai, a palavra é sua. É com você agora, deixa com ele. Eu acho que muito tem se discutido, né, a respeito de saúde nesse momento da pandemia, né? Então, a própria pandemia se caracteriza como um problema de saúde pública mundial. Mas, para além da doença, né, da pandemia, do coronavírus, eu acho que a gente tem que ficar atento a outras doenças, né, que virão junto com as medidas que a gente precisa adotar para controle do próprio coronavírus, né? Então, acho que o objeto do nosso debate aqui hoje é a pandemia, mas, sobretudo, as suas consequências, né? E aí falo do distanciamento social. E gostaria de começar a fala, né, lembrando que a saúde e a doença ela não é a mesma para todas as pessoas, né? Na nossa área, a gente discute já há muito tempo um conceito que é a determinação social do processo saúde e doença, né? Então, é importante que a gente lembre que nem todo mundo vai ter saúde e vai adoecer da mesma forma, né? E aí eu chamo a atenção para os brasileiros, né, que hoje estão passando mais dificuldades, né, que são aqueles que já vinham com processo de desigualdade social, de pobreza, questões de gênero, né? Então todas essas dimensões elas se sobrepõem, né, também nesse momento de pandemia. Então, quando a gente fala do processo de adoecimento, eu acho que a gente precisa considerar diferentes situações, né? Então, sua pergunta e provocação é: se há como amenizar? Acredito que sim, mas as pessoas elas têm condições diferentes para conseguir realizá-lo, né? Eu acho que é um pouco disso que a gente gostaria de falar hoje. Muitos têm falado em saúde mental e saúde emocional. E nós até agora estamos no meio de uma pesquisa com alguns alunos e a gente faz essa pergunta para eles. E a gente percebe que a maioria das pessoas acaba confundindo as duas coisas, talvez pela linha tênue. Existe diferença entre saúde mental e saúde emocional? Essa é uma pergunta boa, né? Antes de falar de saúde mental e de saúde emocional, acho que a gente precisa falar o que é saúde. Aí eu vou falar um pouco mais sobre o exemplo que a Michele deu, né? O professor Haroldo já adiantou que a gente está numa parceria, um outro projeto para trabalhar as questões de saúde mental na rede. E nosso ponto de partida foi perguntar aos estudantes, né, de todas as idades, o que era saúde mental, né? Então, a primeira lição que a gente teve essa semana dos estudantes é que precisamos ouvi-los, né? E fiquei muito agradecido, né, do envolvimento aí dos dirigentes que fizeram as entrevistas. Todo mundo consegue falar alguma coisa sobre saúde mental, mas como trabalha com uma dimensão subjetiva da nossa existência, é difícil às vezes de enunciar, né, por meio da palavra, mas todo mundo sabe que tem a saúde mental, né? Um estudante bem pequeno, eu lembro que ele falou que é a saúde da cabeça. Foi isso mesmo. E de fato é. Mas eu acho que antes de abordar as questões da saúde mental, acho que a gente precisa primeiro entender o conceito de saúde, né? Porque eu acho que o conceito de saúde mental, o conceito de saúde, ele não dissocia a saúde mental, né? Então, a Organização Mundial da Saúde tem um conceito, né? Quando eu pergunto para os meus alunos da universidade, eles têm esse conceito de core, né? E eles vão falar que saúde é o completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não a mera ausência de doença, né? Então, a gente primeiro precisa parar de pensar a saúde em contraposição à doença, né? Saúde é mais do que isso. O conceito da Organização Mundial de Saúde, ele é utópico, né? E foi construído mesmo com essa intenção, né? Porque ele foi construído no momento
talvez parecido com o que a gente vive hoje, né, que foi na década de 30, após a Primeira Guerra, depois da recessão mundial, né, e aí se instalou no mundo um sentimento de que a gente precisava pensar mais no bem-estar das pessoas, né, e aí vem o estado de bem-estar social. Então o conceito de saúde deriva desse momento. E não por acaso a gente está discutindo isso de novo agora, né? Que a gente tinha condições de saúde, a gente convivia com muitas desigualdades, né? Agora as consequências da pandemia estão mostrando para a gente que a gente precisa voltar, né, a rever o papel do Estado. Falava-se muito de que a gente precisava de um Estado menor, de um Estado mínimo, né, que também já foi uma discussão debatida em outros momentos históricos. E hoje, felizmente, né, que bom que a gente tem um sistema único de saúde, né, e a gente, na verdade, não quer mais Estado mínimo, a gente quer um Estado robusto que dê conta de atender as demandas da nossa população. O mesmo acontece para a educação, né, queremos boas escolas, da creche ao ensino superior e à ciência, né. Então, voltando para a questão da saúde, né, pensar que é um conceito que vem associado a momentos históricos, né, e com certeza esse momento histórico vai fazer com que a gente repense, né? A gente tem uma mudança na sociedade sempre quando acontecem alguns eventos graves, né? Então, as guerras, as revoluções e as pandemias, elas têm a característica de fazer uma reflexão profunda na sociedade. Eu acho que ela antecipa tecnologias na área da saúde, tecnologias essas que a gente está usando, inclusive, né? Há quanto tempo a educação estava discutindo EAD sem que a gente conseguisse implementar, né? Agora, em poucos meses, a gente está aí se empenhando para fazer com que a gente leve educação aonde for necessário, né? Então, há efeitos dessa pandemia, inclusive no conceito de saúde, né? E aí falo da sua pergunta específica sobre saúde mental. Então, primeiro, não há uma saúde mental dissociada da saúde física e da saúde social, né? Então, por isso é importante aquela abertura que eu fiz, né? As pessoas, elas vão ter saúde e elas vão adoecer por questões diferentes, né? Inclusive, adoecer é um privilégio, né? E pode parecer estranho o que eu estou falando, né? O que é um privilégio, o adoecimento? Eu posso curtir o meu adoecimento, eu posso ter o privilégio de ter alguém para cuidar de mim, de ir a um hospital e ter o atendimento, ou não, né? A gente tem gente que está morrendo em casa, né, sem ter acesso a serviços de saúde, sem ter ninguém para cuidar. Então, o próprio processo de adoecimento, causado pelo mesmo vírus, que causa as mesmas manifestações no nosso organismo, ele vai ser sentido para as pessoas de uma forma muito diferente. Na saúde mental não é diferente, né? Então, se a gente perguntar agora, como que está a saúde mental das pessoas? Depende, quais pessoas, né? Aquelas que estão em casa, podendo assistir lives, podendo assistir séries na televisão, com a sua renda garantida, né? Elas têm preocupação, mas certamente não é uma preocupação da subsistência, né? Do que eu vou comer hoje à noite, de como que eu vou prover o sustento da minha família. Se eu for pensar a saúde mental, né, das populações mais vulneráveis, com certeza a pandemia amedronta, importa, né? Mas eu acho que tem ali outras questões que vão estar se sobrepondo. E aí a sua provocação, né? Como que a gente difere saúde mental da saúde emocional, né? A saúde mental, ela é uma área do conhecimento, né, e aí tida como propriedade, entre aspas, de profissionais da saúde, né? Então, a gente se ocupa no estudo dessa área, a construção de tratamentos, a identificação de diagnósticos. Então, é disso que se ocupam os profissionais da saúde. Quando a gente pensa em saúde emocional, a gente desapropria isso de um território circunscrito ali de profissionais da saúde e amplia, né? Inclusive, todas as profissões podem trabalhar uma dimensão da saúde emocional. As emoções, elas estão presentes em todos nós, né? E aí tem uma área do conhecimento, né, e que é muito difundida na educação, que é a inteligência socioemocional, né? Então, como que a gente pode identificar as nossas emoções, gerenciar essas emoções, né, fazer com que, a partir do gerenciamento de emoções, a gente possa ter um melhor convívio social, né, e atingir determinados objetivos, né? Então, a saúde emocional vai lidar com a questão das emoções, independente de estar pensando se isso é saúde ou se é doença, né? Porque as mesmas emoções, elas estão presentes em processos de saúde, em processos de doença. Então,
Inclusive, às vezes, o que diferencia o processo, o estado de estar saudável do estar doente é a intensidade dessas emoções, né? Então, ter tristeza é um fenômeno natural, né? Inclusive, para a gente estar bem, né, a gente precisa conseguir sentir as coisas. Então, ter tristeza é uma reação natural do ser humano. Ter tristeza persistente e incapacitante, né, isso pode ser sinal de depressão. Ter ansiedade é normal, eu preciso de ansiedade. É a ansiedade que faz a gente estudar para a prova, que faz a gente tomar alguns cuidados. Ai, que bom que a ansiedade é normal. Ai, eu estou me sentindo normal. Ter ansiedade em excesso, né, a ponto disso se tornar paralisante. Então, eu tenho uma ansiedade tamanha que eu estou evitando de frequentar determinados lugares, determinados espaços, né? Isso pode ser um processo patológico. Então, as emoções, elas têm gradações, elas têm intensidades, né? E aí eu acho que há uma conexão entre a saúde mental e a saúde emocional, né? A saúde emocional é esse gerenciamento de emoções que a gente tem. Os estudantes, né, e aí chama a atenção, falando aos professores, né, eles conseguem nominar muito bem as emoções, né? Então, mesmo os mais pequenos, a gente infantiliza às vezes as crianças, achando que elas não conseguem se expressar verbalmente a respeito das emoções, e se expressam muito bem, né? E de forma, inclusive, contraditória, como é na vida real, né? Então, eu lembro de um estudante falar: eu estou triste, às vezes eu estou feliz, e tem hora que eu estou apavorado. Isso é verdade. Foi em uma das entrevistas. E é assim que é, né? Então, tem hora que a gente está num determinado estado, a gente acorda bem, no meio do dia a gente está de um outro jeito. Então, conseguir reconhecer essas emoções, regulá-las de alguma forma e, sobretudo, tomar decisões reconhecendo as emoções é fundamental, né? E aí a gente sabe que, por exemplo, se eu quiser tomar uma decisão no momento de raiva, né, muito provavelmente essa decisão ela pode ser distorcida. Eu posso me arrepender, inclusive, daquilo que eu fizer. Então, se primeiro eu reconheço a emoção, né, tento trabalhar aquela emoção e só depois eu tomar uma atitude, isso vai fazer com que eu acerte mais, que eu me orgulhe mais das decisões que eu tomei. Eu vou passar a palavra para o Dr. Haroldo. Ele tem uma perguntinha aí também para contribuir aqui para o Anderson. Dr. Haroldo? Professor Anderson, eu mesmo vinha me fazendo essa pergunta aí da diferença de saúde mental para saúde emocional. Então, muito bem aí pela sua resposta, pelo seu esclarecimento. O meu ponto é o seguinte, eu uso uma coisa que eu aprendi com os psicólogos, que é uma imagem do avião, né? Quando a gente está no avião e a aeromoça mostra lá aqueles cuidados iniciais de segurança, ela diz que em caso de despressurização, coloque primeiro a máscara em você, para que depois você possa colocar a máscara em alguma pessoa que esteja próximo que não tenha condições de colocar, seja uma criança ou um idoso, enfim, não importa. Então, essa imagem que eu aprendi ficou sempre comigo, a ideia de que a gente precisa estar íntegro, se cuidar, para que a gente possa cuidar dos outros. Aí eu te pergunto o seguinte, o que você diz, né, para os professores, porque o grande público que está nos assistindo são professores, são professoras, que estão lá no dia a dia, ou na sala de aula, quando tem aula, ou agora numa sala virtual, interagindo com os alunos, acolhendo os alunos, que também, você acabou de falar, né, que as crianças também têm as suas dificuldades e também conseguem gerenciar suas emoções. Então, o que você diz para os professores num momento como esse, do Covid, né, dessa realidade nova, desse modelo novo de escola, que é a educação remota? Como é que fica essa situação? O professor, né, com as suas emoções, com as suas dificuldades, e os alunos, como trabalhar isso? Obrigado, Haroldo. Muito boa a pergunta. E de acordo, né? Não por acaso o tema da nossa conversa aqui é autocuidado, né? Então a gente precisa se olhar, a gente precisa estar bem para que a gente consiga ajudar o outro, né? E aí eu acho que a analogia com as situações de emergência do avião é perfeita, né? O que eu tenho para falar dos professores? Primeiro, me solidarizar, né, porque também sou professor, né, e a gente está tendo que reaprender
o processo de aprendizagem, o processo de ensino. A gente está tendo que aprender a interagir com tecnologias que alguns de nós não tinham familiaridade, e ao mesmo tempo, né, não ficou para trás problemas que já existiam, né, que é a sobrecarga de trabalho, burnout, que é o problema de adoecimento dos estudantes, né, e agora com dificuldades adicionais, né. Quando a gente trabalha em saúde mental, tem uma dimensão muito importante para a gente, que é a comunicação não verbal, que fica muito prejudicada por essa interação virtual, né? Então, em sala de aula, muitas vezes a gente reconhece algum problema de um estudante por meio do comportamento dele, né? Por meio virtual, a gente está distanciado, então a gente vai ter que rever estratégias. E os professores, imagino, né, que eu acho que essa é uma preocupação que eu também tenho, estão apreensivos. Será que a gente vai dar conta, né? Eu acho que é momento da gente controlar um pouco as expectativas, né? Então, o momento de pandemia está nos desafiando a produzir coisas, né? Então, na doença, né, a gente tem algumas fases quando a gente encara o diagnóstico de uma doença, que eu vou fazer uma analogia, né? A primeira fase é uma fase da negação, né? Então a gente quer primeiro não acreditar que aquela doença exista, né? Infelizmente a gente tem até governantes que estão na negação ainda, acham que o vírus não existe, né? Enquanto a gente não sai da negação, a gente não consegue atuar, né? Depois da negação tem a raiva, né? Mas por que a gente está passando por isso? Eu tinha tantos planos legais esse ano, né? Tinha professor aí que estava com todo um plano, né? A gente fez tantas reuniões para fazer um plano de ensino, para executá-lo ao longo do ano, e isso foi tirado de nós, então tem raiva. Passada a raiva, a gente chega no momento de negociação, que eu acho que é o momento que a maioria de nós está agora, que é de experimentar coisas, né? Então, o que eu falo aos professores, experimentem, né? Mas controlem as expectativas. A gente vai errar muito no processo, né? Mas por medo de errar, a gente não pode deixar de fazer as coisas, né? Passada essa fase de experimentação, a gente tem a fase que é uma fase depressiva, que a gente começa a ver os erros que a gente cometeu, inclusive, né? Então eu topei fazer determinadas coisas, eu fiz, né? Nem tudo saiu como eu gostaria. No começo dessa pandemia, né, a gente teve a primeira semana um monte de live, um monte de aula, agora eu vou fazer atividade física, eu vou cozinhar melhor, a gente fez um monte de coisa, né? Duvido agora, depois de 3, 4 semanas, quem está conseguindo manter tudo aquilo que se comprometeu no começo, né? A gente está numa fase diferente agora, ó, não está mais tão legal, né? Agora a gente vai ter que ir para a fase, né, que é a fase do ajuste fino, é a fase quando a gente consegue criar melhores estratégias. Então eu acho que a gente está vivendo junto esse processo, né, e os professores eles precisam se olhar um pouco. Né, a gente pode adoecer demais trabalhando de casa, né, porque não sei vocês, mas eu estou tendo que fazer reunião, cozinhar, limpar a casa. Eu achei que fosse ter menos reunião, né, não tenho tido menos reunião, as reuniões elas estão demoradas demais, né, a gente precisa entender que reuniões por vídeo têm que ser mais curtas, né, mais objetivas, mais curtas. Mais objetivas, né? Então, a gente vai aprender com essas estratégias, mas como que aprende? Reconhecendo erros, né? Então, uma dica para os professores, se perguntem, tá? Eu estou conseguindo lidar com essas novas ferramentas, eu estou com dificuldade, peça ajuda, né? Se perceber que não está funcionando, não tenha medo de mudar, não tenha medo de propor coisas novas, né? E controla um pouco a expectativa. A gente vai conseguir fazer uma educação, né, logo agora, com a mesma qualidade que a gente vinha fazendo antes? Obviamente não. Né? O que a gente não pode perder de vista? As nossas decisões elas não podem gerar exclusão, elas não podem gerar coisas muito ruins, né? Então, eu sei que a Secretaria de Estado está fazendo isso, a universidade também. Como que a gente garante condições de acesso aos estudantes? Como que a gente diminui as desigualdades? Né? Isso me tranquiliza de alguma forma. A partir daí a gente experimenta e no processo a gente vai corrigir. Não vai ser sem sofrimento, infelizmente. Acho que a gente vai se adequando, vai se adaptando e vai se enquadrando na nova situação, né? Retomando aqui algumas questões, o nosso público-alvo neste bate-papo, sim, são os professores, mas os professores eles lidam com os nossos estudantes, né? Então o nosso objetivo último lá é sempre o estudante. E nós temos tido, assim, já ouvi relatos de colegas, de professores,
que estão sentindo até uma certa angústia, né, na voz dos alunos, no que eles vêm desenvolvendo. Nós sabemos das diferenças, das dificuldades, das vulnerabilidades. E aí a gente tem que pensar, temos que cuidar de nós mesmos, né, para poder cuidar do outro, e como cuidar também do nosso estudante. A gente, enquanto professor, tem que trabalhar em casa. Você pulou uma coisa nesse seu home office. Os filhos pequenininhos, aqueles que passam na frente da live, ou choram na hora que a gente está gravando, você pulou essa parte. Então, como que a gente pode, assim, ajudar o professor e a maneiras de pensar desta forma, né? Não tenho, né? Queria eu ter toda essa resposta, né? E não falei dos filhos porque eu não tenho, mas reconheço, né, que ocupa um tempo, né, a gente ter as crianças, e a gente vai ter que lidar com essa nova realidade. O que eu quero tranquilizar, né? Quando a gente fala de saúde mental, e aí quando eu venho falar como especialista dessa área, outras pessoas, a Adriana esteve aqui com vocês há pouco tempo, isso, né? Adriana, não caiam na ilusão de que pelo fato da gente estudar muito a questão da saúde mental, que a gente aprendeu e que a gente sabe fazer isso bem com a gente, né? A gente não sabe, é um mito isso, né? A gente sofre da mesma forma, tem hora que a gente não consegue fazer tudo aquilo que a gente pede para vocês fazerem também, então se tranquilizem um pouco, né? O processo de trabalhar com as emoções e de se organizar, ele é um processo contínuo, né? A gente vai ter que levar isso ao longo da vida e melhorando aos poucos, né? Nesse momento, onde está tudo muito intenso, talvez a gente nem consiga fazer grandes avanços do ponto de vista da nossa saúde emocional. E está tudo bem, né? Uma segunda coisa que é importante, né, falar, se a gente tem uma boa saúde mental, né, e uma inteligência emocional, não quer dizer que a gente é uma pessoa boa, né? O que faz a gente uma pessoa boa são os preceitos éticos e morais que a gente tem, né? Um psicopata, ele pode ter pleno gerenciamento das suas funções emocionais e só fazer o mal, né? E a gente consegue fazer o bem. Então, eu entendo que os professores hoje estão imbuídos num desafio que é muito nobre, né? Que é conseguir continuar educando e lidando com a saúde dos estudantes, né? Então, acho que tem um preceito ético e moral que eu acho que nos une nesse momento, né? Eu sinto, pelo menos com a minha equipe de trabalho, a gente está mais unido do que antes, quando a gente trabalhava frente a frente um com o outro, né? Porque eu acho que está todo mundo solidário ao desafio que a gente tem que enfrentar junto. Então, primeiro, os professores tem que também criar essa rede de solidariedade entre si, compartilhar estratégias, o tempo inteiro se perguntar como que está se sentindo, e aí sim, né, fazer essas mesmas perguntas aos estudantes, né, como que os estudantes estão se sentindo. Eles falam, tá, professores? Não tenham medo de perguntar. Eles falam. E você sabe, Anderson, isso que você colocou, essa solidariedade, né, entre pares, você trouxe uma coisa muito bacana, porque nós lançamos na semana do dia 22 de abril o projeto Acolhimento, que uma das estratégias, tem 3 estratégias. Uma delas é essa videoconferência que nós estamos tendo agora, né, com especialistas, e a outra é a conexão solidária, né? E aí eu vou pedir para o doutor Haroldo abordar mais um pouquinho, falar um pouquinho sobre a conexão solidária. Conta para quem ainda não sabe, para quem ainda não ouviu. Eu participei de uma hoje, daqui a pouco eu conto. Fala, doutor Haroldo. Tá bom. Além das conferências, né, nós temos essa ideia, professor Anderson, que é conexão solidária. É um pouco do seguinte, essa visão que você traz, né, do que é saúde. A saúde é aquilo que que cada ser humano, individualmente, coletivamente, vai construindo para a sua vida, né? A saúde não é doença, a saúde é o contrário, né? É o que a gente faz de preparação. E conexão solidária, a ideia é que a gente tenha grupos de pessoas que, para além do trabalho, façam também reuniões usando a tecnologia, daí a expressão conexão, e solidária, para compartilhar vivências, né? Eu estou vendo aqui no grupo muitos professores falando, né? É muita coisa, né? Muita pressão. De fato, é um momento, né, desafiante para cada um, mas, como você disse, tem uns que lidam melhor com o desafio, tem outros que têm mais dificuldades, e o que nós estamos apostando, professor Anderson, é que a gente possa se ajudar, né?
o projeto Acolhimento, ele tem preocupação, sim, com os alunos, porque é a finalidade da escola, mas a preocupação primeira é com os profissionais que nós temos na rede. E ele nasceu de uma expressão que está lá no nosso planejamento estratégico, que é uma frase curta, chama-se cuidar das pessoas. É a nossa iniciativa para cuidar das pessoas. E eu queria ouvi-lo sobre isso, qual a importância que tem. Nós já temos vários grupos de 15, de 20 pessoas, com mediadores, e as pessoas trocando experiências, um animando o outro, um ajudando o outro a superar a sua dificuldade. E nós queremos ter muitas células na rede da chamada conexão solidária, né? Eu penso que quando a gente fala de saúde, a gente pensa em doença, aí a gente pensa no psicólogo, a gente pensa no médico, e nós estamos... O que a gente propõe é que a gente pense na linha que você falou. Pensemos na saúde e o que eu posso fazer para a minha saúde, seja física, seja emocional, e que cada um de nós que trabalhamos nessa organização chamada SEDUC, com essa responsabilidade diferenciada de extrema relevância social, que é de formar as futuras gerações, como é que a gente pode se organizar para a gente cuidar da gente. É um pouco isso que eu queria te ouvir. E você sabe, doutor Haroldo, num desses grupos de conexão solidária, eu fui convidada a participar eu tenho lá o do Conviva, né, que a gente tem do nosso grupo, e da região Norte 2, da diretoria Norte 2. E hoje, eram umas 10h30, uma professora, durante essa reunião que foi feita, ela estava fazendo uma pizza. E aí, depois, nós sorteamos essa pizza. Quer dizer... Ai, caiu o tablet. Desculpa. Aí sortearam a pizza, mas eu fiquei sem a pizza, eu não ganhei a pizza. Mas foi um momento de descontração muito bacana que nos ajudou no decorrer do dia. Sobre cuidado, né? Então, eu tenho uma aula que eu costumo dar para os estudantes lá do primeiro ano do curso de enfermagem, né? Que é a aula sobre conceito de saúde, doença e cuidado, né? E eu costumo dividir o cuidado em 3 dimensões. Primeira dimensão é o cuidado que a gente chama de cuidado ontológico, né? Vem do Heidegger, né? Que é um livro difícil, denso de ler, mas o que traz para a gente, né? Que o cuidado ele é essencial para a manutenção da vida, né? E os seres humanos eles são seres totalmente dependentes de cuidado, né? Se a gente não tem o cuidado materno, o cuidado paterno, né? O cuidado de alguém quando a gente é pequeno, simplesmente a raça humana desaparece, né? Então acho que nesse momento de pandemia essa dimensão do cuidado ontológico, solidário, né, é muito importante e parabéns por incentivar essa iniciativa, né, entre os profissionais. A gente tem uma outra dimensão do cuidado que é o cuidado místico, né, que aí entra a questão da religiosidade, da espiritualidade. É importante as pessoas que se apegam a isso hoje, que possam manifestar, né, a sua fé, né, isso traz conforto, isso traz também saúde para essas pessoas, né, e a gente tem que respeitar todas as crenças, é importante que a gente consiga lidar bem com isso. E a terceira dimensão, né, do cuidado é o cuidado profissional, que aí são as pessoas que estudaram, né, e que podem ali oferecer também algum auxílio, algum amparo em questões mais específicas. E aí percebam que quando eu falo dessas 3 dimensões, né, o ontológico, o místico e o profissional, eu não coloco elas em hierarquia e nem coloco elas em competição, né? Então eu não quero aqui falar que o cuidado religioso ele é menos importante que o cuidado profissional, desde que eles não tentem se aniquilar, né? Então acho que perde o profissional da saúde que não reconhece, né, a dimensão da religiosidade das pessoas, e perde um líder religioso, né, que também tenta menosprezar o conhecimento científico, que é o que pauta o cuidado profissional, né? Então acho que na medida do possível, se a gente conseguir interagir bem nessas diferentes dimensões do cuidado, eu acho que a gente consegue avançar e ir muito longe. Bacana. Nós estamos aqui recebendo já várias perguntas, vários questionamentos. Alguns não vai dar para a gente responder a tudo, claro. Infelizmente, a gente tem pouco tempo. E uma das perguntas vem do supervisor Marconi, da diretoria de Piracicaba, e ele pergunta:
sobre as consequências dos excessos cometidos quando se extrapola o horário de trabalho nos grupos e nas mídias sociais. Então, a gente recebe mensagem o tempo todo, né? Ninguém mais tem hora para mandar mensagem na hora do almoço, depois do horário, né? E isso afeta também a saúde mental? Afeta, né? Afeta, primeiro, gera um cansaço, né? E é o cansaço que todos nós sentimos, e pode gerar um processo de adoecimento, que é a síndrome de burnout, que a gente conhece também, né? Por isso que eu falo da importância agora da gente aprender a limitar os horários de trabalho, os horários de lazer, os horários de cuidar da casa, né? Eu acho que a gente perdeu um pouco essa noção do que é o tempo do trabalho e o que é o tempo da vida privada. E eu acho que é urgente que a gente reposicione essas dimensões da vida para que a gente não adoeça coletivamente, né? Comigo tem acontecido a mesma coisa. Não tem mais limite para reunião. A gente tem tido reunião de final de semana, de feriado. Já que está todo mundo em casa, tudo bem fazer reunião em qualquer horário. Não está tudo bem, né? A gente vai precisar ter mais foco, a gente vai precisar encontrar de novo, né, as melhores saídas para que o trabalho ele entre na vida. Não vai ser da mesma forma que era antes. Trabalhando de casa, não funciona essa coisa de 8 horas contínuas de trabalho. Talvez a gente tenha que ter intervalos de trabalho. Então, a gente faz uma imersão de 2 horas no trabalho, né, e combina que agora é 1 ou 2 horas para que a gente possa cuidar dos afazeres domésticos. E depois tem mais uma imersão de outro período, né? Então, eu entendo isso como algo que precisa ser construído. A respeito da questão da saúde mental, a gente vai ter que estudar as consequências disso para as questões de adoecimento. Me parece que algumas coisas vão mudar. Então, por exemplo, até pouco tempo atrás, para os nossos alunos, o maior problema de saúde mental era o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Isso. Talvez diminua, porque era aquele aluno que não conseguia ficar parado, sentado na cadeira, e ele não se adequava àquele método de ensino que colocava ele como ouvinte. Talvez ele agora em casa, tendo que interagir por meio de uma outra mídia, a gente descubra que ele nem tinha doença, que ele tinha uma capacidade de adaptação àquilo que a gente propunha, né? Diferente dos transtornos de ansiedade, que eu acho que podem aumentar. Porque a ansiedade é uma projeção do medo, né? Então a gente começa a ter medo por algo que a gente projetou. Às vezes ele nem está baseado na realidade, né? Então eu estou ansioso porque eu estou pensando em consequências de coisas que não aconteceram. Como o cenário hoje ele é tão imprevisível, talvez a ansiedade aumente. Talvez aumente a depressão também, né? Porque a gente está com prejuízo das questões de lazer, das relações sociais. Então, tanto para a gente, profissional, a gente vai ter que se olhar muito para saber se a gente não está adoecendo, e a gente vai ter que se preocupar com os estudantes para saber se eles também não estão adoecendo. E essa preocupação com o estudante é uma preocupação nossa permanente, né? Além dessas questões que a professora Célia, o professor Juvenal da Campinas Oeste coloca sobre as nossas dificuldades em relação ao teletrabalho, ao home office, das pessoas que não entendem o nosso trabalho, às vezes em casa, às vezes a criança é pequena. Nós temos uma preocupação muito grande, que foi isso que você abordou agora, Anderson, que é relacionado aos nossos meninos quando eles retornarem, né? Então, hoje nós estamos com atividades remotas, com educação remota, e sim, temos esse olhar para eles diferenciado. Mas eles vão voltar para nós, para o nosso convívio diário, para o nosso convívio social. O que esperar desse momento? Como lidar, né, com questões de vulnerabilidades que vão aparecer? Eu acho que esse momento ele vai ser muito importante para nós e ele precisa ser abordado. Primeiro, eu acho que a gente tem que controlar a expectativa de novo, né? Eu tenho insistido na questão do controle da expectativa, porque a frustração e o sofrimento vêm muito da expectativa que a gente cria. Eu acho que a gente vai começar mal se a gente achar que a gente volta para o mesmo lugar de onde a gente saiu, né? Então, um retorno às atividades vai ser um contexto diferente, né? A escola vai ter que se organizar de um jeito diferente. E consequentemente, as relações entre as pessoas elas também será diferente, né? Ainda que a gente retorne às atividades presenciais, o vírus continuará entre nós e causando adoecimento e morte nas pessoas. Então, teremos que pensar nas formas como a gente se cumprimenta. Imaginem a gente controlar crianças de brincar, que elas ficam lá se pegando, né, se encostando o tempo inteiro. A gente vai dar conta disso, né?
é um desafio, está posto para o mundo inteiro, né? Eu acho que a característica do povo brasileiro é um povo muito afetivo, é muito relacional. Acredito eu que talvez a China, a Coreia consiga lidar melhor com isso, porque eles já têm um distanciamento natural incorporado na cultura. A gente não tem, talvez tenha que aprender, assim como a gente está tendo que aprender a usar máscara, né? Eu e Michele estávamos de máscara, toda a equipe aqui está de máscara. Não dá para se cumprimentar, né? Só de longe. A Larissa só levantou o cotovelo assim para mim, eu me senti assim. Como que vai ser a merenda, né? Eu sou responsável na universidade pelos restaurantes universitários, né? O famoso bandejão. Não vai ter mais aquele buffet com todo mundo pegando no mesmo talher e falando sobre a comida. Como que a gente vai organizar isso? Como que vai ser o momento da merenda, né? Então, eu acho que a gente vai ter que pensar cada um desses processos individualmente, né? E vai ter que ouvir muitos especialistas, os epidemiologistas, né? Eu acho que tem um grupo fantástico no Brasil produzindo conhecimento, fazendo ciência, e a partir das orientações científicas, a gente vai ter que construir essa nova forma de relação na escola. E tenho certeza, esse momento chegará. Não adianta a gente sofrer por antecipação, né? Eu acho que aí é aquele momento de controlar um pouco a ansiedade. A gente não tem ainda todas as informações que precisa ter, né? Então, qual que vai ser o limite dessa doença? Já está no pico ou não está, né? Eu sei que o governo do estado tem feito uma avaliação minuciosa disso. No momento de retornar, vai ser o momento onde os especialistas identificam que há alguma segurança, né? E a gente vai ter que seguir as recomendações desses especialistas, e aí certamente os professores, os dirigentes, eles serão responsáveis por fazer isso na escola, e é um desafio. É um desafio enorme e a gente tem muito para falar sobre isso. Nós poderíamos passar a tarde aqui que não esgotaríamos tudo e todas as nossas questões, né, para você. Mas assim, como está terminando o nosso tempo, eu só queria colocar uma última coisa aqui antes de você falar os seus finalmente. No começo do ano, agora de 2020, foi feita uma pesquisa com os brasileiros e eles responderam o top 20 do que eles pretendiam assim, para o ano deles, para o nosso ano, para a nossa vida. E aí aparecem assim, algumas questões. Viajar, quitar dívidas, aprender inglês, praticar atividade física, subir de cargo, guardar dinheiro. Isso tudo foi questionado aos brasileiros e a nós antes disso tudo que está acontecendo, né? E hoje, provavelmente, seria diferente se perguntasse para nós hoje. Se você, aí eu sei que é difícil, tá? É só uma opinião, mas se você pudesse imaginar um top 3, do que nós, brasileiros, responderíamos nesse momento, o que você acha? Futurologia agora, né? Isso. Eu vou responder essa pergunta voltando para o começo da minha fala, né? Eu acho que a gente tem muitos perfis de brasileiros, né? Eu acho que vai ter brasileiro querendo viver o luto dos seus mortos, né? Vai ter brasileiro querendo gozar da saúde, né? Depois de terem adoecido. Acho que vai ter brasileiro querendo retomar o seu trabalho, retomar o sustento da família, assim como haverá brasileiros, né, que conseguem viajar com dólar a R$6 e que vai querer viajar, né? E que bom que a gente tem essa diversidade. Então eu não conseguiria falar 3, né? Se você me pergunta de que brasileiro a gente está falando, talvez eu consiga falar um pouco mais. Mas eu acho que cada um vai viver uma realidade diferente, né? E aí eu acho que nossa função enquanto Estado, né, enquanto servidor público, é sobretudo olhar para as populações mais vulneráveis. Eu acho que esses vão depender mais da gente para conseguir terem planos, para conseguir ter futuro. E eu vou deixar você falar, então, e deixar sua mensagem final para os professores, antes de passar para o Dr. Haroldo, para a gente poder encerrar. Acho que não tem, né? Falei muito aqui, mas quero agradecer a oportunidade, né? Me colocar solidário. Eu acho que
espero, né? Eu não sou otimista com relação à pandemia, né? Eu acho que tem gente falando que depois da pandemia a gente vai ter uma sociedade melhor, um monte de coisa vai ficar bem. Eu acho que não, né? Eu acho que o vírus não tem sentimento, ele é implacável no processo dele de reprodução e vai causar muita morte, muito adoecimento, né? Mas eu acho que a gente pode ficar unido, né? Eu acho que a gente pode junto construir as melhores soluções, e eu desejo, né, que depois de todo esse período a gente reforce a crença, né, e o valor que se dá à educação, à ciência, né, à pesquisa, né. A gente estava num momento muito nebuloso de desvalorização do ensino, desvalorização da pesquisa, e agora está todo mundo esperando os cientistas, né, produzirem um conhecimento, está todo mundo esperando as universidades produzirem alguma saída, né? A gente está dependendo dos professores e dos gestores públicos para criar soluções para que a gente continue a educação, né? Então, eu acho que vai ter muito sofrimento, mas que haja um saldo positivo de que a sociedade entenda melhor, né, a razão e o sentido da educação. É só por meio da educação e do conhecimento, né, que a gente vai conseguir produzir um mundo melhor, né, para a gente e para as nossas futuras gerações. Obrigada. Vou passar a palavra para o doutor Haroldo antes de encerrar. Doutor Haroldo. Bom, professor Anderson, eu estou acompanhando aqui pelo chat, te parabenizar. Muitas pessoas aqui dizendo, que ótima palestra, que dica boa, enfim, muito reconhecimento da qualidade do conhecimento que o senhor trouxe para nós, mas também tem muitas falas, né? Eu estou angustiada, eu estou depressiva, eu estou com depressão, estou com insônia, enfim, a gente não esperava outra coisa, mas o projeto Acolhimento ele tem exatamente esse sentido, né, de a gente procurando solução. Então, a sua fala, eu tenho certeza que vai ser muito útil para todos que assistiram, e nós combinamos, né, de trazer especialista, como é o seu caso. Na segunda-feira nós vamos ter outra, na outra segunda também a professora da Unifesp, e, enfim, nós vamos trazer pessoas com esse conhecimento que é muito útil nesse momento, e estimular as pessoas a fazerem os grupos de conexão solidária, porque, às vezes, uma angústia da gente se resolve, né, com a pessoa que está mais próxima, né, com o colega de trabalho. Se as nossas angústias têm a ver só com o trabalho, nada melhor do que um colega de trabalho para nos ajudar. Mas se é uma angústia que tem a ver com o que a gente está passando em casa, na vida, eu acho que também o colega de trabalho pode ajudar. E, doutor Anderson, eu acho que o senhor deve concordar comigo, as nossas angústias, nossas depressões, toda essa situação que nós estamos vivendo agora, nós já vivíamos antes. A pandemia aprofundou, acentuou, né? E, então, a pandemia, nesse sentido, pode ser um fato, né, que nos atingiu a todos, mas que, por essa, né, ter agravado, nos ajude a achar uma solução para, na volta, a gente ter também novas ferramentas para lidar com essas dificuldades que a vida contemporânea, a vida do século XXI nos traz. Muitas pessoas falando aqui também um tema que se abordou, da quantidade de vídeos, né, de tanto trabalho, mas aí não tem jeito. Eu acho que você também falou isso. Cada um de nós tem que calibrar as expectativas, né? É claro que o professor, você é professor, eu também sou professor, embora não esteja dando mais aula, a gente quer fazer o máximo pelos alunos. Então, a gente, às vezes, vai além da nossa capacidade para os alunos. Isso é muito bom, isso é nobre, isso é extraordinário. Mas só que a gente tem que olhar para a gente também, nós somos seres humanos, a gente tem que ter limitação. Então, assim, eu creio que está todo mundo aprendendo com isso, e nós vamos sair melhor, né, dessa crise. Então, assim, a sociedade brasileira, depois da pandemia, vai reconhecer muito mais a importância, né, dos enfermeiros, dos médicos. Queria, na sua pessoa, homenagear os guerreiros e enfermeiros brasileiros que estão lá na linha de frente atendendo, né, a população, e também os professores, né? A escola vinha sendo atacada, vinha sendo diminuída, e não pode. O professor, a escola, são ferramentas sociais fundamentais
para a gente ter uma sociedade mais igualitária e mais humana. Então, professor, te agradeço muito a palestra, te agradeço muito a parceria da Unifesp, e nós vamos continuar juntos nessa construção. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, que vocês possam aproveitar toda essa sabedoria, todo esse conhecimento que o professor Anderson nos trouxe no dia de hoje. Segunda-feira tem mais, às 13 horas. Um abraço a todos e um bom final de semana. Obrigada a todos, obrigada pela presença, obrigada pela participação, professor. E logo a gente volta. Até mais. Aqui fica, eu acabo representando o Conviva e acabo representando toda a equipe da Secretaria de Educação. Sou professora e compartilho com vocês tudo o que tem sido feito. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada.